Nesta semana, estudamos que, como crentes, nós devemos morrer para viver, morrer para os nossos desejos carnais e viver para uma nova vida, de acordo com o plano de Deus. Morrer para o mundo, morrer para o mundo e nascer para o Espírito. Dessa maneira, nós nos submetemos à vontade divina. E vimos na lição um texto sublime de Filipenses 2, dos versos 5 até o verso 9. O maior exemplo de submissão, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. E lá nós vemos que o Senhor Deus Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. E dessa maneira se esvaziou. Irmãos, esse termo esvaziou. Se esvaziou do poder, se esvaziou do poder divino, da condição divina, para se tornar servo, para se tornar homem e para morrer, não uma morte costumeira, uma morte qualquer, mas uma morte terrível, uma morte de cruz. Quando o Senhor Jesus fez isso, irmãos, dando esse exemplo de submissão, ele nos deu esse exemplo, para que nós também não nos apeguemos aos nossos direitos quando a questão é espiritual. Muitas vezes nós queremos valer os nossos direitos em detrimento do progresso espiritual. Mas o Senhor mostrou, através do seu exemplo, o que é a verdadeira submissão. Quando o Senhor Jesus fez isso, irmãos, ele fez duas coisas principais. Ele primeiro vindicou o caráter de Deus. Em sendo Deus, se ofereceu como sacrifício expiatório pelos pecados, desmentindo a Satanás, que havia dito que o Senhor Deus era cruel. Mais ainda, dessa maneira também, através dessa submissão absoluta, o Senhor Jesus propiciou a cada um de nós a salvação dos seres humanos, a salvação de todos os seres humanos. Mas veja, irmãos, João 3,16, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano da salvação, irmãos, que foi feito foi executado a partir da submissão de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se apegou ao fato de ser Deus, mas veio a essa terra morrer por cada um de nós. Por isso, então, irmãos, nós podemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. O Senhor Jesus deu o seu corpo como sacrifício e nós devemos reciprocamente demonstrar, oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos. E daí, então, nós vamos adorar a Deus da maneira correta. E o verso diz assim: esse é o vosso culto racional. Na verdade, irmãos, esse verso está dizendo assim: olha, a maneira racional de vocês adorarem a Deus é entregando os seus corpos como sacrifício vivo. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente não se conforma com o mundo. O que quer dizer isso, não se conformar com o mundo? Não se conformar com o mundo é não tomar a forma do mundo, não tomar o formato do mundo, não praticar aquilo que o mundo pratica, não fazer aquilo que o mundo faz. Aí então nós somos transformados e temos um novo entendimento, um entendimento espiritual, um entendimento de acordo com a vontade de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Estudamos isso nessa semana. Precisamos ouvir e obedecer. Ao ouvir a palavra de Deus, irmãos, nós devemos estar prontos, assim como Samuel estava, eis-me aqui, assim como Abrão estava, eis-me aqui. Muitos dos
personagens bíblicos, aqueles que viveram conforme a vontade de Deus, respondiam ao chamado de Deus prontamente. Eis-me aqui. Eis-me aqui é que faz toda a diferença, irmãos. Nos colocar segundo a vontade de Deus. Quando fazemos isso, nós deixamos a nossa autossuficiência. Nós nos colocamos sob a direção de Deus. Não nos colocamos nos dirigindo como se fôssemos deuses, não nos colocando no lugar de Deus. Quando morremos para o mundo, nós também não adotamos substitutos inúteis. Vimos isso. Ontem vimos isso. Não adotamos substitutos inúteis. Não há substituto para o Senhor Jesus. Não há substituto para o sacrifício expiatório do Senhor Jesus em favor de cada um de nós. Veja o que Pedro diz no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12. Esse era o discurso de Pedro, quando Pedro se apresentou diante do Sinédrio, defendendo a figura do Senhor Jesus. E ele diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro, irmãos, não há um substituto. Somos salvos unicamente pelo Senhor Jesus. Mudamos de vida, mudamos de uma vida carnal para uma vida espiritual, unicamente pela graça do Senhor Jesus. Somos perdoados dos nossos pecados unicamente pela graça do Senhor Jesus. Temos poder para resistir às provas, resistir às tentações, unicamente pelo Senhor Jesus. Devemos então, irmãos, e eu quero que esse fique a frase principal dessa lição, o ensinamento principal dessa lição. Devemos ser submissos a Cristo, nos submeter à vontade de Cristo. Vamos orar ao término desse estudo dessa semana. Senhor Deus, obrigado por esse estudo. Obrigado quando aprendemos que precisamos morrer para o mundo para nascer para a vida eterna, para nascer para uma vida espiritual. Queremos te agradecer muitíssimo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pela submissão do Senhor Jesus Cristo, que possibilitou a cada um de nós a salvação, a graça da salvação. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós, que nos chama para nos salvar. E queremos atender o teu chamado. Queremos ouvir o teu chamado e queremos obedecê-lo. Por favor, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda conforme a tua vontade, conforme o teu amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz para todos vocês. Estejam felizes nas reuniões da escola sabatina e do culto na igreja. Sejam felizes com os vossos familiares, com os nossos irmãos da igreja. E que Deus possa abençoar a todos neste sábado. Deus abençoe a todos. Feliz sábado.